Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Querido confrade Padre Vanderlei, na sua pessoa acolho mais uma vez todos os padres concelebrantes, o diácono, queridos romeiros e devotos de Nossa Senhora. Como é bom estar na casa da Mãe, como é bom colocar o nosso coração no altar da pátria, que está sob o olhar da Mãe Aparecida. E uma saudação especial a toda a Diocese de Rondonópolis, Guiratinga, no estado do Mato Grosso, que se prepara, juntamente com Dom Maurício Jardim, seu bispo diocesano, para receber a pequenina imagem de Nossa Senhora. A mãe ama seus filhos e por isso quer ficar pertinho de cada um deles. O salmo que nós acabamos de cantar mostra Deus como uma mãe que se preocupa com seus filhos. Deus que na sua bondade nos gera para a comunhão. Com o salmista nós cantamos: esqueceram o Deus que os gerou. É a dor de Deus por saber que o povo que Ele tanto amou, que Ele tanto ama, o povo que Ele escolheu para ser destinatário deste amor, foi capaz de abster-se deste amor para viver as suas próprias aventuras. Vivemos num mundo marcado por constantes informações, transformações. Tudo muda, tudo passa. Somente uma coisa não muda, somente uma coisa não passa. Somente uma coisa nos basta: o amor deste Deus que se chama Jesus de Nazaré. E existe uma coisa só no mundo que não envelhece jamais: o amor. O amor não envelhece nunca. E quem ama sempre se rejuvenesce, sempre encontra um motivo novo, uma esperança, reconstrói a vida. Mas às vezes nós somos atingidos pelas situações, diversas situações. Vamos, pelo vento do destino, sendo levados para cada vez mais longe de Deus. Parece que estamos num contexto de mudança de época, ou época de mudança, em que os valores vão sendo invertidos. E aí precisamos de alguém que nos chame a atenção para recentralizarmos o coração. Por isso que na liturgia que nós acabamos de acolher no coração, duas são as pessoas que nos fazem redirecionar o olhar: o profeta Jeremias e o próprio Jesus de Nazaré. E ambos contam parábolas. É a pedagogia da simplicidade. Deus adentrando na mais beleza, na maior simplicidade do seu povo, para fazer com que o povo compreenda e acolha que o seu amor não deve ser recusado jamais.
profeta Jeremias, ele se serve de uma parábola para falar do seu povo. E ele compara este cinto de linho, que era de um tecido nobre, utilizado pelos sacerdotes. Era um tecido puro, destinado ao serviço do templo, para dizer justamente do coração do ser humano. A Jeremias foi pedido que se cingisse com o cinto, que o amarrasse na cintura, mas que depois pegasse este cinto e o colocasse na fenda da rocha. Mas ao mesmo tempo a leitura começa dizendo que o cinto não poderia ser molhado, porque o tecido molhado, mal guardado, apodrece, não é isso? E o que significa este cinto? Esta imagem, que era muito comum nesta época, era algo utilizado. Esta imagem retrata justamente o povo que deveria estar cada vez mais unido, atraído pelo Senhor. Mas o que acontece com este povo? Pela infidelidade, por não romperem com o passado, com as idolatrias, com tudo aquilo que ofuscasse a verdadeira imagem de Deus, como o próprio cinto colocado dentro da rocha, esse povo também foi perdendo o sentido da vida, porque estava fora de Deus, longe de Deus. Meu irmão e minha irmã, e quando Israel se afastou de Deus, perdeu a sua dignidade e a sua beleza original. Mas Deus responde a este povo de uma forma diferente. Deus não condenou este povo, mas como nós ouvimos no Salmo, Deus sentiu-se profundamente entristecido, porque o povo havia se esquecido de que Deus o havia gerado no amor. Deus não nos quer como servos. Deus não nos quer como empregados. Mas Deus nos quer como o cinto de linho de Jeremias. Deus nos quer atados a Ele, fixos nele. E a grande tragédia do povo foi se esquecer disso, que Deus os queria para si. O pecado também faz isso conosco. O pecado, mais do que uma transgressão moral, é a perda da intimidade com o Senhor. Nós perdemos com o pecado esta intimidade original. Vamos indo para longe deste amor reconstrutor e perdoador de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós vamos ficando presos cada vez mais nesta rocha que vai nos estragando, que vai nos deixando sujos, que vai nos afastando cada vez mais dos nossos propósitos, sobretudo do grande propósito para o qual fomos tecidos: sermos destinatários do amor de Deus. No Evangelho, Jesus nos conta duas parábolas simples,
para responder a esta fragilidade do ser humano. O ser humano limitado, imperfeito, oscilante. Mas Deus não escreve uma história de condenação, mas uma história de salvação. Deus não quer condenar ninguém. Deus quer que todos nós estejamos como este cinto, atados, fixos, presos na liberdade do seu amor. Bem sabemos como é que Deus age, né? No silêncio, na tranquilidade, onde há paz, onde há escuta, onde há caridade, Deus vai passeando por esses caminhos. E pela sua bondade, Deus vai transformando a nossa semente em árvore que seja capaz de dar bons frutos e ao mesmo tempo servirmos de lugar de encontro para o descanso dos nossos irmãos. Como é bom quando alguém chega e na nossa presença encontra ali o descanso, o refúgio, a palavra certa, o ouvido certo, o coração atento. E às vezes nós nos sentimos assim, como o cinto de Jeremias preso na rocha. Mesmo assim, nos sentimos desgastados pelo ativismo do dia a dia, a nossa rotina vai nos consumindo, vamos esquecendo a nossa sensibilidade de amar, vamos perdendo muitas vezes a nossa capacidade de perdoar, ficamos desanimados e às vezes até mesmo dizemos que estamos sem fé. E quando nós olhamos para todas as nossas boas intenções, são tão pequenas como a mostarda e ao mesmo tempo desaparecem como o fermento na massa. E nós chegamos à conclusão de nos perguntarmos: afinal de contas, viver vale a pena? E quando nós olhamos para a misericórdia de Deus, nós encontramos a resposta de que não só vale a pena, mas ao sermos amparados por esta misericórdia, encontramos o sentido certo, o rumo certo de que precisamos para vivermos uma vida toda felizes na companhia de todos aqueles e aquelas que nós amamos. Somos renovados na possibilidade de enxergar um mundo novo, um mundo melhor. E vamos entendendo que as nossas pequenas ações, elas podem passar talvez despercebidas aos olhos de muita gente, mas não escapam aos olhos de Deus. O Papa Bento XVI, em uma de suas obras, nos lembrava o seguinte: Deus, Ele entende muito tudo aquilo que nós sentimos e tudo aquilo que nós passamos, porque Deus veio ao nosso encontro, vestiu-se da nossa humanidade. E mesmo que a gente tenha dúvida se realmente estamos sendo instrumentos nas mãos de Deus, podemos carregar esta certeza: Deus trabalha muito bem com instrumentos insuficientes. Somos nós. Nas mãos de Deus, nós realizamos aquilo que nunca imaginaríamos realizar. Tudo é obra de Deus, tudo é bondade de Deus a partir da nossa vida.
estamos na casa de Nossa Senhora, peçamos a ela a graça de voltarmos para as nossas casas com o coração renovado e que possamos cada vez mais, a partir da oração, estarmos cada vez mais unidos ao Senhor. E quanto mais unidos estivermos a Ele, muito mais unidos uns aos outros estaremos. Não se esqueça, quanto mais você rezar, mais unido estiver com Deus, mais unido à sua família, aos seus amigos, você estará. Se Deus é por nós, nada e nem ninguém. Amém.